Bom, estou aqui no YouTube ao vivo ainda, Dani, e essa decisão do presidente Lula, né, de vetar integralmente, já havia, né, essa informação já circulava, que ele faria isso no dia 8 de janeiro e está confirmada hoje um veto total do presidente. Essas ausências, né, do Alcolumbre e do Mota mudam algo? Eles seguem indicando pessoas para cargos estratégicos, né, ou seja, não estão assim desamparados, né, Dani? Sim, então, veja, não estão desamparados, estão... tá longe de haver uma ruptura, mas sim, como disse o deputado Paulinho da Força, a não presença do Congresso Nacional é uma sinalização de que eles entenderam que seria um ato político. E, bom, foi Davi Alcolumbre quem aprovou, a jato ali também, deu sinal para que o projeto da dosimetria fosse votado no Senado, né? Do jeito que o relator acabou de descrever aí. O Bolsonaro, então, passaria a ter só 3 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, já podendo progredir, cumprindo aí a partir de 1/6 da pena, 1/3 da pena, né? Você já pode progredir de regime. É interessante a gente notar o seguinte: o Congresso está com pressa, acho que isso é o mais importante, né? A gente tem um jargão no jornalismo, para quem está nos assistindo, né? É o lead, ou seja, o mais importante dessa história aqui, dessa entrevista hoje, foi, além de esclarecer, claro, ponto a ponto o que é esse projeto, mas a disposição de votar antes do Carnaval, a derrubada do veto. Que é para ver se diminui Por que isso, tá, Sarza? Para afastar o desgaste. Por exemplo, Hugo Mota vai disputar a eleição na Paraíba, onde o Lula é forte, né? Para afastar o desgaste ao máximo da eleição em outubro. Se você vota, derruba o veto do presidente antes do Carnaval, ainda em fevereiro, você chega às portas aí, você fica com 8 meses de distância da eleição em outubro. Então, é por isso que o Congresso tem pressa. De novo, a bola vai parar na mão de quem? Do Supremo Tribunal Federal, que, de novo, vai ser acusado de se imiscuir em assuntos da política. E, de novo, o Supremo não vai ter opção, porque uma vez que o Supremo é acionado, o Supremo tem que julgar. É isso aí, pessoal. Quanto tempo para a gente voltar aqui para a TV também? 30 segundos, né? Então tá bom. Não vai dar tempo de registrar essa notícia, eu registro daqui a pouquinho. Vou agradecer o pessoal que está comentando aqui no YouTube. Deixa eu ver. Fábio mandou mensagem. Luiz Evaristo está aqui conosco também. Odilon Guimarães. Fala dela, a fevereiro. A Cíntia. Ela estava reclamando que Cíntia, Cíntia é do Japão lá. Beijo pra Cíntia. Bom dia pra você. Cíntia, já deixou o like aí na nossa transmissão? Se não deixou, agora é a hora. Você e todos os outros que nos acompanham. A gente está de volta aqui para a TV, para toda a nossa audiência, para seguir analisando o veto do presidente Lula, o projeto da dosimetria, agora com o novo colunista do UOL, José Fux, está aqui conosco também. Fux, bem-vindo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao canal UOL, é um prazer recebê-lo aqui no nosso time. Boa noite, Diego, o prazer é todo meu. Boa noite, Dani, Couto, prazer revê-lo. Estava acompanhando aí as explicações do deputado Paulinho da Força sobre o projeto da dosimetria, e eu tendo a concordar bastante com a análise que ele fez. Eu acredito que o presidente Lula perdeu uma grande oportunidade de dar uma pequena contribuição, por menor que fosse, para a pacificação do país. Como dizia o jurista Sobral Pinto, né? A gente não se governa com o fígado, mas com a cabeça e com o coração. E acho que existe um consenso. Eu acredito que o presidente Lula tomou uma decisão com o fígado, num tema em que há um consenso razoavelmente amplo sobre o exagero das penas dadas ao pessoal que fez o quebra-quebra no Congresso, acusado de ter promovido um suposto ato golpista, penas que variam até 17 anos de prisão. Acredito que o projeto da dosimetria era o mínimo que se podia fazer para reparar esse exagero absurdo nas penas que essas pessoas receberam,
E acho que o presidente Lula poderia ter feito um gesto de solidariedade, um gesto humano, no sentido de contribuir para melhorar o clima político no país, reduzir um pouco a polarização que tanto nos aflige, por menor que fosse essa redução. Acredito que, como o deputado Paulinho da Força falou também, que as duas ausências do presidente da Câmara e do Senado, Hugo Mota Davi Alcolumbre, no ato de veto do projeto, é um símbolo, é emblemático da saia justa que foi criada com o Congresso. Eu não sei se como a Daniela falou, haveria pressa do Congresso para aprovar a derrubada do veto, para promover a derrubada do veto antes do Congresso em função das eleições. Eu não sei se a derrubada do veto é uma coisa que a população vai entender como ruim da parte do Congresso. Eu acredito que existe na sociedade um contingente significativo de pessoas, da população, que é favorável a essa redução de penas. Então, acredito que o quanto antes o Congresso fizer, ou quando fizer, vai ser positivo para os deputados, para os senadores, para os parlamentares de uma maneira geral, e não negativo. Eles não precisam temer eleição por aprovar a dosimetria. Isso só vai contribuir, só vai favorecê-los. Acho que o presidente Lula, ao vetar, ele foi um ato de crueldade até, de vingança gratuita contra pessoas que invadiram prédios públicos e quebraram coisas lá com paus e pedras e que não tinha uma arma, não tinha nada, nem branca, né? Nem arma branca. Então, acredito que seria um ato de justiça. Eu tendo a concordar de forma geral com a análise que o deputado Paulinho fez e fui um pouquinho além na minha visão sobre como esse problema deveria ser abordado pelo presidente. Poxa, a questão é que a dosimetria também alcança, né, os organizadores, aqueles que planejaram, né, inclusive, mortes, né, do presidente Lula, do vice Alckmin, de outros tantos. Coach. Eu queria que o Fux explicasse isso, né? Ele falou no suposta tentativa de golpe, né? Depois de tantos meses de julgamento, nós acompanhamos pela televisão, com tantas provas que foram apresentadas, ainda dá para falar em suposta tentativa de golpe, porque se tivesse dado certo, a gente não estaria aqui hoje conversando livremente sobre isso, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco melhor esse teu entendimento sobre o julgamento do processo do golpe. Eu acredito, Couto, que há muita controvérsia em relação a isso. Eu acho que não está longe de ser um consenso que os ritos processuais, que os códigos legais e que a Constituição foram respeitados nessas ações, nas investigações e nos julgamentos. Há ex-presidentes, há ex-ministros do Supremo que compartilham da visão de que não houve tentativa de golpe. Há juristas conhecidos de várias tendências que falam a mesma coisa. O próprio ex-deputado Aldo Rabelo é um dos que compartilha dessa opinião, não é propriamente um bolsonarista, um cara que militou a vida toda no PCdoB e que agora está navegando por outras siglas, o deputado Miro Teixeira, o ex-ministro da Justiça, ex-presidente do Supremo, ex-relator da Constituinte, Nelson Jobim, ele chegou a afirmar isso também, que o que houve foi um quebra-quebra. Depois ele recuou em função de ser hoje conselheiro do Banco BTG, que tem interesses ali
em Brasília e relações com ministros do Supremo. Mas ele falou isso. Eu mesmo publiquei a informação, uma coluna sobre esta fala do Nelson Jobim. Então, eu acredito que há divergências, há controvérsias. Eu, particularmente, tendo a caminhar para uma percepção mais alinhada com esse pessoal. Bastante alinhada, na verdade. E eu acredito que, no caso dessas pessoas que estavam lá nos atos de invasão do Congresso, do Supremo, etc., eu acredito que já houve atos iguais ou piores no Brasil, de parte inclusive de grupos de esquerda, em que não aconteceu nada, né? Então, eu acredito que a lei, a legislação, a Constituição, os códigos legais e as próprias iniciativas da Justiça, do Ministério Público, elas devem ser equânimes para os diferentes grupos políticos, Couto. Se um grupo não é prejudicado por atos semelhantes, eu não consigo entender exatamente o que esse grupo fez de diferente agora, no 8 de janeiro, lá em 23, do que foi feito anteriormente por outros grupos. No caso, tem pessoas, sei lá, o caso emblemático disso aí, aquela moça coitada do batom, né? Que pichou ali uma estátua, ainda não teve a sentença definitiva, pelo que eu captei por aí, mas tem uma tendência aí de pegar 14, 17 anos de prisão. Então, são coisas que chamam a atenção, né? E que colocam em xeque essa percepção que norteou essas sentenças, esses julgamentos, essas investigações, no sentido de que houve, de fato, uma tentativa de golpe de Estado de parte dessas pessoas. Eu acho que o núcleo principal, como você falou, o núcleo duro ali das autoridades, a gente pode avaliar melhor. Eu acho que aí, do ponto de vista realmente dos ritos processuais, é que moram os maiores problemas, é que residem os maiores problemas. Acho que houve um atropelo de coisas. O caso do Felipe Martins, por exemplo, que não foi viajar, ficou preso 6 meses em cima de uma viagem que sequer fez, agora está sendo também preso por um acesso ao LinkedIn que ele sequer fez também. O último acesso dele, já comprovado à justiça, foi em 2024. Então, eu acho que há controvérsias. Há controvérsias, Ricardo. Eu não sei se eu fui consistente o suficiente para responder a sua pergunta, mas é assim que eu vejo, sabe? Certo. Dani? Rapidinho, deixa só eu, Couto. Oi? Só a Dani complementar. Diga lá, Dani. Não, é rapidinho, é só porque como ele me citou, o Fux. Oi, Fux, bem-vindo. Trazer só 2 esclarecimentos. Primeiro, a Débora do Batom, ela foi condenada por vários crimes, inclusive por obstrução de justiça, porque prestou informação falsa em depoimento, foi condenada em definitivo, mais de 14 anos de prisão, mas já está em regime domiciliar. Portanto, ela é muito citada sempre, né? Mas faz algum tempo, já quase 1 ano, que ela está em casa, inclusive num pedido que foi feito pela defesa, alegando ali a questão das 2 crianças. O Fux disse, olha, não sei se eu concordo com a análise da Daniela sobre o distanciamento da eleição. Fux, querido, desculpa, não é uma análise, é uma informação, né? Nas diversas vezes em que conversei com o presidente da Câmara, Hugo Mota, com o relator do projeto Paulinho da Força, com integrantes do Senado, da cúpula do Senado, articuladores da aprovação do PL da dosimetria, havia uma pressa em encerrar esse assunto no ano passado, exatamente para que tivesse tempo o Congresso Nacional de produzir o que eles chamam de pauta positiva, e aí eu estou usando aspas porque é uma expressão deles,
antes da eleição, no ano que é mais encurtado. Então, a pressa que se repete agora para derrubada do veto tem a mesma lógica, é uma informação. Talvez não tenha ficado claro quando eu falei anteriormente, então, mas fica claro aí, inclusive com as digitais dos portadores da tomada de decisão. É isso aí. Valeu. Tá certo, Dani, entendi. Não, eu tinha entendido que quando você se referiu às eleições, era no sentido não de abrir espaço para pauta positiva, mas no sentido de receio de perda de votos, né? Exato. Tá certo. Mas está esclarecido, obrigado. Boa, Fux. Vamos falar sobre o Banco Master. Coach, o tempo está correndo, a gente precisa mudar de pauta. Diga lá, rapidinho. Bem rápido. Não, que você citou no começo da tua fala de que uma ex-ministra do Supremo também falou que não houve tentativa de golpe. Quem é essa ex-ministra? O ex-ministro é o Marco Aurélio. O Marco Aurélio Mello, sim. Entendi, ex-ministra. Tudo bem, obrigado. Tá certo. Não.